Bom, esse treinamento, vocês estão ouvindo aí? Sim. Eu não sei. Tá, beleza. Bom, esse treinamento é uma continuidade desse ciclo de treinamento, né, que vem lá dos suprimentos com Elias, né, que explicou com relação às medições, né, e como fazer isso dentro do Cienge, e agora passando um pouco ali pelo calendário de medição, né, e também a análise que a gente precisa fazer aí para a composição que a gente tem dentro de um faturamento GPE, né, então, quando a gente emite uma nota GPE, o que tem dentro dessa nota de custo? E dentro desse custo, né, o quanto que então sobraria para a gente fazer a medição com os fornecedores, tá? Então, na sexta passada eu expliquei um pouco para vocês, o Max também explicou um pouco, né? Então, é para dar continuidade a esse treinamento, né, essa explicação. E hoje eu queria apresentar para vocês, então, essa planilha, que no momento da medição com os fornecedores, na verdade, antes da medição com os fornecedores, a gente ter essa planilha aí, né? E conseguir ter ali uma estimativa de valor que a gente tem para medir com o fornecedor, tá? Agradecer o Gui aí também que a gente conseguiu encaixar, a gente estava pensando se isso viria dentro do painel ou, enfim, em algum outro item, né, de ferramenta, e a gente achou melhor, até conversando depois com o Guilherme e com o André, a gente colocar isso dentro do processo de medição com os fornecedores, né? Então, vou explicar um pouco para vocês aqui sobre essa planilha, tá? Antes disso, eu vou só recapitular algumas coisas aqui, tá? Então, a gente estava explicando aqui, né, o ciclo de um projeto, né, que vem desde a previsão de venda do comercial, aí depois a gente tem o contrato assinado, né, que aí a gente gera um a receber, aí tem a parte da execução da obra, a gestão da obra, que aí sim é o avanço físico, aí a gente tem depois, então, com esse avanço físico na obra, a medição, que divide faturamento direto e faturamento GPE, e com isso entra no fluxo de caixa da GPE, né? Então a gente está abordando mais esses dois últimos itens aqui, principalmente por conta do reflexo da medição, do reflexo que tem no fluxo de caixa uma medição tanto com os fornecedores como com o cliente, tá? Então, com uma medição com o cliente, impacta no fluxo de caixa da empresa como um todo, né? Então, o que a gente faz com a medição com o cliente pode impactar diretamente no fluxo de caixa da GPE. Foi isso que a gente abordou um pouco ali na sexta-feira, na reunião de resultados, né? Então, passando isso, né, passando essa observações, enfim, esses apontamentos, né, eu queria passar um pouco aí com relação ao calendário de medição, tá? Então, bom, todo o início de obra, né, os gestores da obra, junto com o cliente, elabora, né, esse calendário de medição. Isso eu peguei partes do calendário do PDP, tá, para pegar como exemplo. E uma outra coisa que a gente está solicitando para a obra é que, assim como a gente tem o calendário de medição com o cliente, a gente também consiga ter o calendário de medição com o fornecedor, tá? Então, a gente pode até colocar ali a janela, né, a janela de medição, né, junto com os fornecedores. Que pegando o exemplo daqui, do PDP, a gente pode pegar agora, por exemplo, no mês de junho, tá? Então, no mês de junho, no dia 24, agora, a gente tem um envio da medição para aprovação com o cliente. Então, lá no PDP, eles dão esse intervalo de dias para fazer análise, né? E depois a aprovação no dia 30. Aprovou a medição, então no dia 1º a gente está emitindo a nota. Então, uma vez aprovada a medição, aprovado a emissão da nota fiscal, a gente sabe exatamente o quanto que vai entrar no caixa da GPE. E com esse valor de caixa na GPE, que é a nota GPE,
a gente conseguir, então, fazer uma análise e um cálculo de quanto, teoricamente, sobraria para a gente fazer essa medição com os fornecedores, tá? Então, é isso que eu vou explicar mais para frente. E adotar também o calendário de medição com o fornecedor após a emissão dessa nota. Então, a gente tem aqui a planilha de medição, a EAP com o cliente, depois tem a aprovação, tem a emissão da nota. Aí sim, no dia seguinte, ou na semana seguinte, nesse caso, ter essa janela, né, vamos dizer, a abertura da janela de medição com os fornecedores, já com os valores que a gente tem para pagar os fornecedores, tá? Então, é esse o racional que eu queria que o pessoal entendesse, especialmente o pessoal da loja, para a gente não ter desencontro de fluxo de caixa, tá? Porque uma vez que a gente emite a nossa nota fiscal no dia 1º, o cliente nos paga no dia 29. No PDP são 28 dias. Então, no dia 1º a gente emite a nota, coincidentemente é a aprovação da medição seguinte, mas a gente vai receber, então, o valor dessa nota no dia 29. Então, os nossos fornecedores, eles precisam, então, ter a nota fiscal com vencimento após o dia 29, tá? Então, esse é o ponto importante. Porque uma vez que a gente coloca um vencimento antes do dia 29, a gente não vai ter dinheiro para pagar esses fornecedores. Aí a gente corre aqui no financeiro e tem esse problema de fluxo de caixa, aí tem postergação, aí tem o pessoal da obra solicitando aqui para o financeiro, verificando se pode pagar ou não, enfim, tem todo um estresse no financeiro por conta desse desencontro, né, de datas, desde a aprovação, a emissão de nota, com o cliente, tanto com o fornecedor, e também o pagamento do cliente para a GPE e depois, consequentemente, da GPE para o fornecedor. Então, é esse racional, é essa análise que a gente precisa ter quando a gente for fazer uma medição junto com o cliente, né, e também junto com o fornecedor, tá? Então, bom, aqui é com o cliente, né? Então, dia 24, dia 30, dia 1º e dia 29, pagamento da nota fiscal GPE. Então, com o fornecedor, então a gente teria esse intervalo aí de janela de medição com eles. Lembrando, né, que a medição hoje é no CIENG e quem faz é a obra. E a autorização da emissão da nota fiscal é feita pelos suprimentos. Então, na hora que a gente for fazer a medição com o fornecedor dentro do CIENG, tem um campo lá que tem a data do vencimento. Então, na hora que a obra for fazer essa medição com o fornecedor dentro do CIENG, então é importante que a data de vencimento ele seja sempre após a data de pagamento da nota fiscal pelo cliente para a GPE. Então, nesse exemplo aqui, a gente emitiu a nota dia 1º, a gente vai receber dia 29, então aí a medição com o vencimento da nota, colocar lá no CIENG que tem que ser após o dia 29, então ele pode ser, no dia 1º de agosto, no dia 2, enfim. Tem que ser sempre após a data de vencimento da nossa nota GPE, tá? E isso é feito no CIENG pela obra. Então, esse seria o racional para a gente não ter problema. Lógico que problemas vão existir para a gente minimizar, vamos dizer assim, o nosso fluxo de caixa na GPE e, consequentemente, eu acho que não é segredo para ninguém esses atrasos de pagamento, enfim, que a gente está sofrendo hoje dentro da GPE, tá? Então, o que eu vou explicar um pouco, que eu já expliquei na sexta-feira, é um pouco dessa análise que a gente vai fazer e a planilha que a gente vai utilizar para a gente conseguir entender, então, quanto que sobraria para a gente fazer a medição do fornecedor, tá? Então, pegando aqui um exemplo do PDP, então a gente tem uma aprovação aprovada com o cliente de 1 milhão, aí é claro que não é porque a gente fez uma medição de 1 milhão, a gente vai separar 60% e 40%, né? Então, tem toda uma análise ali de medição com o cliente,
Mas pegando o exemplo mais prático aqui, deu 60% do faturamento direto e 40% do faturamento GPE, que seria a nota que a gente emitir. Então, dentro desses 400 mil que a gente tem, então, foi criado uma planilha para que uma vez que a gente tem esse valor de 400 mil, a gente já conseguir fazer esse cálculo aqui e verificar exatamente o quanto que sobraria para fazer a medição com o fornecedor, tá? Então, seria esse o cálculo para que a gente consiga ter um fluxo de caixa mais saudável aí. Então, aqui mostrando um pouco do que foi apresentado na sexta-feira. Então, se a gente aprovou 400 mil para faturamento GPE, então, nesse caso, nesse exemplo, a gente teria 107 mil para fazer a medição com os fornecedores, tá? Então, esse é a somatória do fornecedor A, B, C e D, que, nesse racional, representa 26,9% de uma nota de 400 mil. Então, dito isso, né, eu vou apresentar para vocês, então, essa planilha de composição do faturamento GPE, tá? Até aí alguma dúvida, algum questionamento, frustração? Então, vamos lá. Aqui, o ideal, quando que a gente utilizaria essa planilha, tá? Então, a gente utilizaria essa planilha, por exemplo, no exemplo que a gente pegou ali, do qualidade de medição, então, ou no próprio dia 30, que foi o dia que o cliente aprovou a medição, ou no dia 1º, depois que a gente emitiu a nota, porque a gente já teria o valor que a gente tem medido com o cliente, né? Então, já saberia isso, porque aí nos dias seguintes a gente teria já preparado essa planilha e já ter o valor ali aproximado de quanto que a gente pode gastar com a medição do fornecedor, tá? Então, no exemplo aqui, a gente tem um valor hipotético aqui de 1 milhão, então, coincidentemente, deu aqui 60% aqui de faturamento direto e faturamento de GPE deu 400 mil. Então, 400 mil seria a nota que a gente vai emitir GPE. Uma vez que a gente coloca esse valor aqui de 400 mil, a gente vai ter o cálculo lá embaixo, tá? E a composição de preço aqui. A ideia é que, mês a mês, o planejamento ele atualize esses valores aqui para vocês, tá? Tem algumas coisas que não mudam, mas a composição, principalmente do custo fixo escritório e custo fixo incorporadora, ela pode variar, tá? Mês a mês. Pode variar com mais obras, pode variar com mais custos fixo ou menos custo fixo, né? Então, isso é rateado proporcionalmente. Então, aqui a gente pode ter a variação, tá? Então, a ideia é que todo mês a gente consiga mandar, antes da medição de abertura ali, da medição com o fornecedor, ou até um pouco antes, a gente conseguir enviar essa planilha atualizada para vocês. Daí vocês preencheriam só esses campos que estão em cinza, tá? Para que vocês consigam ter o racional aqui do cálculo. Então, aqui também o custo de equipe técnica, né? Então, aqui também ele normalmente é o custo fixo mensal para o projeto inteiro da obra. Teoricamente não muda, mas, enfim, aí tem entrada ou saída de algum integrante aí da equipe técnica, isso pode mudar, mas normalmente não muda, tá? Por quê? Uma vez que você imputou o valor de 400 mil, ele já faz o cálculo aqui, tá? Então, deixa eu só pegar aqui. Tem 1 milhão aqui. Teoricamente, isso aqui. Seria isso. Com isso. Aí você teria isso. Vezes isso. Então, você teria 400 mil de faturamento GPE. Aí já sai o cálculo aqui. Então, teoricamente, você teria de medição com o fornecedor esses 107 mil, tá? Pode falar.
Oi, Silas. Fala, Gui. Esse 107 mil seria o valor líquido, certo? Valor líquido, isso. Porque o fornecedor pode medir um pouco mais, como ele vai pagar imposto, só que a GPE pagaria mesmo, correto? Correto, Aí isso. teria... É isso aí. Que imposto já Então, tá... teoricamente, tem o imposto do... Vamos colocar só algum valor aí. Os fornecedores poderiam medir 120 mil, teria 13 mil de imposto para ele pagar, para a GPS seria só 107 mil. Então, poderia ser a medição não no valor de 107 mil, verificar o líquido, quanto que daria, certo? É essa análise que a gente tem que fazer, né? Boa, bem lembrado. Vou até colocar a observação aqui depois, Gui. É isso aí, é isso aí, é isso mesmo. Então, aqui tem só um gráfico de pizza para verificar a composição aqui do que está nessa tabela, né? E aí, uma vez que tem esse valor aqui, aí tem essa outra planilha aqui do lado, tá? Então, aqui seria, vamos dizer, o fluxo de caixa na medição do período, tá? Então, a gente tem lá 107 mil líquido aqui. Então, esse valor aqui, ó, ele já está aqui, já, tá? Então, não precisaria mexer, tá? Mexer só nos campos em cinza. Então, aqui, aí tem aquela janela, né, de medição. Então, a gente vai colocando aqui, só para a gente ter o quanto que a gente realmente vai gastar e se esses 107 mil realmente vai ser o suficiente para a gente pagar todos os fornecedores, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, do PDP, PDP tem lá a Marjon. Daí a gente vê esse percentual do contrato, e depois a gente pode pegar ali no final, por exemplo, na medição feita no Cienge. Então, vamos supor que a gente tem aí 10% medido. Isso corresponde, 45 mil. Então, dos 107 mil menos 45, tem os 62. Então, acaba gerando um fluxo de caixa. Aí você pega aqui, arte, pintura. Então, vou medir lá 5%, corresponde a 15 mil. Eu tenho aqui quem que tem lá? Vou pegar qualquer fornecedor aqui, KWT, mais lá, 12 mil, corresponde a 30 mil. Aí eu tenho Maker, 5%, mais 10 mil. Aí eu tenho, quem que tem aí isso? Marjon, Arco, Deepwork, a 10%, 15 mil. Aí que ficaria negativo já. Então, teoricamente, a gente não teria dinheiro suficiente para pagar todos esses fornecedores. Daria um fluxo negativo. Então, para a gente tentar ter esse racional aqui, tá? E verificar como é que vai estar o nosso fluxo de caixa com relação ao que a gente tem aí de valor. É lógico, até depois, como o Gui falou, eu vou pontuar aqui para colocar só os valores. Aqui seria a nota cheia, né? Então, tem que tirar os valores dos impostos. Então, para a gente fazer aqui um cálculo que possa gerar já o valor líquido, né? Porque aí a gente teria um pouquinho mais de verba, tá? Então, preencher isso daqui, se a gente tem um intervalo o calendário de medição aqui, né? Do dia 4 até o dia 8, então, durante esse intervalo aqui, conforme a gente for fazendo a medição, a gente vai preenchendo essa tabela aqui e vai verificando como é que está o nosso fluxo de caixa com a medição com os fornecedores, tá? Então, é essa a ideia. Uma vez feito isso, e a gente conseguindo fazer essa análise, aí importante também a gente ter aqui quando que essas notas, qual que seria o vencimento dessas notas, né, que os fornecedores vão mandar. Então, aqui, ó, tem uma tabelinha auxiliar. Então, a gente sabe que nessa medição, né, no exemplo, a medição com o cliente é dia 24, então põe dia 24 aqui do 6. Aí a aprovação é dia 30 do 6. A gente sabe que a emissão da nota vai ser no dia 21 do
Desculpa, 1/7. No caso aqui, lá como no PDP, agora não sei se são 21 ou 28, mas eu coloquei 28 aqui. Então, a nossa nota será paga o dia 29 de julho. Então, a data de vencimento da nota fiscal do fornecedor precisará ser necessariamente depois do dia 29, ou seja, a partir do dia 30/7. Dia 30/7, cai a sábado aqui, mas enfim, então seria a partir do dia 30/7, tá? Então, essa planilha é mais para auxiliar, né, os gestores da obra, para que quando for aberto esse intervalo de medição com os fornecedores, a gente tenha essa análise aqui, que aí sim a gente poderia estar com consequência positiva, né? Ter um fluxo de caixa positivo da obra em si e que todos os pagamentos possam ser pagas no dia combinado com o fornecedor, tá? Pode falar. Oi, Silas, eu de novo. Uma coisa também, fazer uma análise de quanto tem para gastar, mas acho que teria que ser feita uma análise também do acumulado, porque às vezes a gente sempre tende a tentar puxar mais a nossa medição com o cliente, né, e com o fornecedor fazer o correto. Então, se a gente puxar com o cliente, vai chegar uma hora que o fornecedor vai medir a mais do que a gente vai medir com o cliente. Entendi. Mas na teoria a gente já fez já tem um acumulado daquele valor que daria para medir, entendeu? Entendi. Então tá, acho que tem que ver tudo bem, nas nossas obras a gente ainda não consegue o que está destinado para a obra ser da obra o valor da medição, mas fazer esse acumulado também para não ter esse problema. Às vezes o fornecedor medir um pouco a mais, a gente pedia a menos, mas lá atrás, isso na medição 5, aí lá atrás na medição 1, a gente já mediu 50% do item e para o fornecedor mediu 20%, entendeu? Eu não sei como poderia ser feita essa análise também. Entendi. Essa análise, sim, eu acho que aí é muito ali do dia a dia da obra, né? Eu entendi, Gui. Eu acho que assim, no primeiro momento, a gente está querendo, primeiro, mais casar, né, as datas de vencimento das notas dos fornecedores, né, com as notas de vencimento do cliente, né? Então, sempre, se a gente vai receber dia 29, então colocar a data de pagamento a partir do dia 30. Esse é um ponto-chave que a gente quer colocar como processo, e também a gente conseguir saber que a gente tem esse custo aqui e que a gente teria um limite de medição com o fornecedor, por mais que aí você falou, né? Por mais que tenha esse medir mais com o cliente e medir menos com o fornecedor, né? Então, talvez no momento que você tiver essa planilha, né, para preencher, então aí sim teria que ser manual, porque aí depende muito de obra por obra, talvez colocar aqui ou um acréscimo ou um decréscimo, né, por conta disso que você falou, tá? Então pode ser pensado dessa forma também. Sim, eu poderia até fazer abas por medição. Aí até qualquer coisa, suprimento, fazer esse controle de medições, a gente vai ter um calendário com o fornecedor, mas a gente sabe que às vezes mede por alguma questão, mede numa data fora, mede um pouco para frente, enfim, fazer uma análise de medição GPE do mês versus medições do fornecedor durante o mês. Esse gera um acumulado da medição 1. Aí depois para a medição 2, mais um acumulado, para ver, para ir tendo esse saldo aí também, para ver o quanto que pode medir futuramente, para não dar um problema de medir a mais para o fornecedor e menos pro cliente. Só que a gente vê que lá na medição 1, realmente a gente mediu a mais em determinado item, na medição como um geral, e tem verba para isso, entendeu? Sim. Na teoria teria verba, né? Na teoria, exatamente, na teoria. Porque como o fluxo de caixa GPE, ele é o total do fluxo de caixa de todas as obras, né? A gente não tem separado hoje, por enquanto, então
a gente precisa tomar um pouco cuidado com esse racional, né? Porque daí, por exemplo, uma obra específica, pegando o exemplo aqui do PDP, eu tive 140 mil de medição, vamos pegar um exemplo aqui, então, colocar 40 aqui e colocar 10 mil aqui, colocar 5 mil aqui. Então, aqui nessa análise, você fala, bom, eu medi aqui, preciso colocar até um total aqui, que acho que vai facilitar. Depois eu arrumo aqui. Então, eu medi aqui 95 mil de 107, então sobrou 12 mil. Aí que está um pouco o perigo, né, da gente achar que esses 12 mil vai vir para a próxima medição, entendeu? Então, é isso que a gente precisa pensar um pouco depois, tá? Então, pode falar. Então, mas, por exemplo, se a gente pegar uma obra em andamento, como o PVP, dificilmente isso vai bater, né? Acho que tem que ser uma obra do início, porque quando inicia uma obra, a gente recebe um valor e a gente não paga empreiteiro nenhum. Se eu pegar, por exemplo, o Light, eu recebi, por exemplo, 500 mil, não paguei nenhum empreiteiro. Então, vai ser a data que o empreiteiro precisa receber. Se eu pegar, por exemplo, o PDP, a margem ficou 3 meses sem receber. 2, 3 meses. Então, assim, acho que tem que ser uma planilha para as próximas obras, com certeza. É importante a obra, principalmente entender a questão da data, né? Então, pelo que eu entendi, PDP, por exemplo, pagamento todo dia 29, diferente das medições que, inclusive essas agora tá para o dia 28, né? A gente até conversou, mandei no grupo, foi dia 28, que foi passado para as últimas medições que a Camila passou. Não sei se a Camila tá aí. É importante falar isso pro empreiteiro também da obra, quando estiver fazendo a medição, ó, estou fazendo sua medição 22/6, mas o seu pagamento, a previsão é 29/6, né, que dá mais que 30 dias. É importante todo mundo estar ciente disso, e muitas vezes já reclamam com 30, né, que acredito que antes era 28, e mudou para 30, e agora, no caso, a gente vai estar mudando para uma data X específica, que às vezes vai dar 40 dias, às vezes vai dar 35. Mas é importante pensar nesse começo, entendeu? Porque também eu recebi alguns meses sem pagar eles, os fornecedores. E eu preciso. Então, a medição também tem que seguir um fluxo certo da obra. Senão, Sim. entendeu? Senão não faz sentido, de qualquer maneira. Tipo, seria isso, a dúvida, não sei, a pergunta, ou a melhorar aí pra gente pensar. Porque senão não vai funcionar mesmo. Pode falar alguém, quem que levantou a mão? O Ayrton. Fala, Silas, tudo bem? Beleza. Ô, Silas, beleza. Pelo que eu estou entendendo, a ideia é no futuro a gente ter separado o dinheiro por obra. Vamos falar assim. E qual que é a ideia, mais ou menos, dessas novas obras? A gente seguindo essa linha de raciocínio. Fazer a medição de acordo com dos empreiteiros, de acordo com a nossa medição. Esse dinheiro, mais ou menos, a partir de quando que vai estar separado por obra? Cara, não assim, hoje é junto, tá? Assim, conversando aqui com o Max, enfim, a ideia é sim, mas não tem previsão, tá, viu, Ayrton? Se fala muito sobre isso, mas hoje não tem ali uma data certa para acontecer isso, tá? Não está muito no radar para acontecer isso, não. Não entendi. Não, a minha maior preocupação é porque, como a gente está aumentando alguns dias, a gente vai estar enforcando também nossos subcontratados, né? Sim. É que assim, hoje, como a gente está com esse descasamento de fluxo de caixa, né? É melhor ele, pelo menos, ter a certeza, vamos dizer assim, tá? Também, lógico, não é certeza, mas saber que a gente tem essa análise feita, né? E falar para ele que, ó, a gente está te liberando a medição e a gente vai pagar dia 30, do que a gente passar uma data de 28 dias e não conseguir pagar, né? É isso que está acontecendo muito, porque a gente fala, não, beleza, 28 dias, aí chega no 28º dia lá, o cara não recebe, né? Então, pelo menos, se está casado com a data de pagamento do cliente para a GPE, a gente sabe que após essa data, a gente tem dinheiro para pagar o fornecedor, né?
Então, por exemplo, até respondendo um pouco do que você falou e da Kátia falou, se no caso a gente está entendendo que, nesse caso, a medição é feita logo depois da emissão, ou se não um pouquinho mais para frente, então talvez, nesse caso do PDP, especificamente no PDP, não seria 28 dias, seria 30 dias, né? Então, acho que aí é uma coisa que a gente precisa alinhar lá no começo da obra também, sabe? Então, se tem um fornecedor que paga em 21 dias, então beleza, a gente pode manter 28 dias depois da emissão da nota. Mas no PDP, se a gente olhar aqui esse cálculo aqui e ver que está dando 30 dias, então não são 28, são 30 dias, tá? Então, acho que é melhor deixar avisado no começo do que a gente prometer uma coisa que não consegue cumprir, né? Então, a ideia é essa também, tá? Para depois não estressar lá na frente, sabe? Na verdade, o PDP está dando mais que 30 dias também. Por isso que eu estou falando, acho que tem que ser analisado datas e passar para a obra, ver, né, de acordo com as obras, como consegue fazer, porque, por exemplo, o PDP ficou um tempo com o TS para ser aprovada. Então, as pessoas já tinham trabalhado, não é novidade para ninguém, já tinha feito serviço, e aí, conforme a TE é aprovada, é colocado no sistema. E também não é assim, gente, chegou hoje, coloca hoje, não funciona assim, né? Então, entrou no sistema, a Camila fez a medição, procedimento normal, certo? Que é o que a gente falou em todos os outros treinamentos. Isso. E isso tá dando quase 40 dias, entendeu? Então, na verdade, não tem nem para os próximos, de repente, combinar a data. Mas para esses que já foram, não tem nenhuma data certa, na verdade. Porque outros já agora a gente colocou para o dia 28, por exemplo. Uhum. Então, a data estabelecida PDP seria dia 29. Um exemplo. Sim. Mas se você pegar, por exemplo, vou insistir de novo no exemplo Marjon. A gente já mediu mais do que a gente pagou para ele, entendeu? Então, acho que, de repente, as novas começar a tratar isso assim, então, o que eu medi e o que eu paguei. Porque é como se eu cito a Marjon, por exemplo, que é um contrato grande e que aconteceu de ficar bastante tempo sem medir, e trabalha bem e dá um suporte bom. Tenho certeza que o pessoal da obra vai concordar, não tem reclamação, enfim, e entra também no que o Ayrton falou. Eu também não posso quebrar uma pessoa por, enfim, obra que mudou um monte de vezes de pessoas, e fluxo, e o cliente que segura, o termo de faturamento direto. Acho que as obras novas dá para seguir a risca, e as que já estão em andamento tem que pensar o que fazer. Porque se eu for ver o que eu já medi de elétrica e o que eu já paguei, eu medi mais do que eu paguei. Então, é como se eu pudesse já pagar muito mais para a Marjon do que está aí aparecendo. Assim, né? Acho que agora você falou que assim existe alguns processos que não estavam rodando, né? E a gente está tentando aí colocar as coisas no eixo. Assim, tem essas nuances, sim. Só que isso daqui é entendendo que assim a gente está seguindo o calendário de medição, né? Quer dizer, a gente está seguindo as medições com fornecedores, com cliente, conforme o calendário, tá? Então, é importante que a gente... Acho que dá para... Assim, até pegando o que você falou, Kátia, eu acho que dá para a gente implantar no PDP ainda, porque no final, se a gente fizer a obra fazendo a medição com o fornecedor, saber que, por exemplo, se a gente vai emitir, se vai ter a aprovação da medição com o cliente dia 30 e a emissão da nota dia 1º, então, no mínimo, que a obra que ela tem que fazer hoje, que dá para fazer, é saber que eles só vão começar a fazer a medição junto com o fornecedor depois do dia 30 ou do dia 1º, né? Isso é um ponto, tá? Isso dá para fazer já. E a outra é saber que não adianta a gente fazer uma medição de 300 mil e fazer todas as medições e dar 300 mil também. Também não dá para a gente acreditar que todo o faturamento GPE desses, vamos pegar o exemplo aqui, 400 mil, né? Vai ser utilizado para pagar fornecedor. Então, isso também o intuito do treinamento, né? Entender que não é porque a gente tem uma nota emitida de 400 mil que vai ter todo esse dinheiro para pagar os fornecedores, entendeu? Então, primeiro, o intuito é entender essa análise, tá? Então, assim, eu acho que já dá para fazer, dá para entender,
dá para seguir esse passo a passo, né? Aonde que as coisas se encaixam aí no calendário, né? No tempo, e quem vem primeiro e na hora do pagamento, é a medição do fornecedor ou é a medição do cliente? Então, é tentar entender essa análise aí, tá? É mais esse intuito. É claro que o PDP tem todos esses problemas que você apontou por conta dessas mudanças de gestão, mas a gente conseguiria implantar, sim, esse racional aqui já no PDP também, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Então, a ideia é que, como eu coloquei aqui, é medição 1, aí para a medição 2 cria mais uma aba, para ficar um histórico aí, até do que o Gui falou, né? Por exemplo, desse acumulado aqui que sobrou, vamos dizer assim, para a próxima medição, né? É claro que isso, assim, como o nosso fluxo de caixa é único, corre-se o risco de não ter exatamente esse valor na medição futura. Então, é tentar entender ali obra por obra, né, como é que está sendo feita a medição, se a gente mediu mais com o cliente e menos com o fornecedor, para que aí sim, talvez a gente mexa no valor aqui, tá? Então, seria essa a ideia. Pode falar. Oi, Silas. Boa tarde, boa noite aí, tudo bem? A gente está entendendo aí. Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá. A gente está entendendo aí a cronologia, né? O método para fazer a planilha. Aí eu só pegando o pensamento do Ayrton, eu entendi a preocupação dele, né? A gente está se programando, a gente teoricamente conta com esse valor para poder estar pagando o nosso fornecedor, certo? Certo. O que acontece? Não tendo isso, como é que a gente vai poder proceder com relação ao fornecedor, né? Já que tem essa prévia, seguindo, que nem o Gui falou aí do acumulativo, ter um plano B, vamos colocar dessa maneira, né? Porque a gente acaba aqui, como gestores, não sei se o Ayrton e os demais, até a Kátia aí tá aí, a gente acaba perdendo força nas cobranças aos nossos fornecedores, né? Porque como nós temos o nosso fluxo de caixa, eles têm os deles, né? E eles precisam desse fluxo se a gente faz essa prévia aí, que é ótima essa planilha para se ter essa prévia, a gente precisa ter alguma alternativa, lógico, vai envolver diretor, essas coisas, é só para se pensar mais na frente de como lidar com isso e não perdermos a força dentro da nossa obra. Só um adendo só, tá? Sim, sim. É claro que assim, hoje a gente está tentando não ter esse problema que vocês apontaram, tá? O Paulo e a Ayrton. É justamente para isso, tá? A gente entende que se a gente tivesse racional essa análise feita, o problema que a gente vai ter no fluxo de caixa, não vou te dizer que é zero, tá? Mas resolveria muita coisa, entendeu? Sim, eu entendo. Então, assim, é justamente para não acontecer isso. Então, vamos dizer que hoje é o plano B, porque já está acontecendo isso, né? Vocês sabem muito bem mais do que eu, né? Então, já tá acontecendo isso. Então, vamos dizer que hoje o plano B é esse, tá? Então, esse hoje é o nosso plano B. Porque, assim, infelizmente, por esse descasamento, né, de medições cliente-fornecedor, pagamento de nota na conta da GPE com o que a gente precisa pagar, está descasado. Então, já está acontecendo isso, e é por conta disso que esse é o plano B. Então, se a gente está entendendo que nem o plano B está acontecendo, então aí sim, realmente, vamos para o plano C. Então, hoje, esse é o plano B. Na verdade, eu acho que isso acho que não é uma coisa inventada, talvez esse sempre foi a lógica, né, de fluxo de medição dentro da GPE, né? Eu acho que o Elias está aí para dizer isso, né? Mas como foi se perdendo um pouco os processos, né? Foi entrando e saindo também colaboradores, então a gente está tentando voltar. É um plano B, mas é um plano B já antigo, já, na verdade, é tentar reimplantar isso daí, tá? Então basicamente, é para a gente tentar, sim, realmente não ter esses problemas, tá bom? Não, maravilha. É porque é ótimo isso aí, é ótimo, não vou
questionar, a gente tem essas prévias e até dar-se um calçamento, né, um suporte, uma estabilidade para os andamentos dos serviços na obra, né? A gente, teoricamente, vai ter tudo em controle, até o próprio fluxo do que podemos liberar, né? Sim. Mas a gente tem que estar atento aí uma probabilidade de desvio, vamos colocar dessa maneira, né? E só aproveitando mesmo aí o Ayrton que está aí, foi bem colocado, porque às vezes a gente vai bater no fornecedor e acaba tomando um cruzado, vamos colocar Sim. dessa maneira. Não, isso é péssimo. Isso tira todos os argumentos que você pode ter com o fornecedor, cara. Isso nossa, não tem mais. Aí você fica vendido, realmente. Isso é muito ruim mesmo. Então é justamente para a gente tentar minimizar isso, viu, Paulo? Então é justamente Não, para isso. maravilha. Né? Maravilha. Aí quando a gente precisar dessa ajuda, a gente já sabe para quem pedir aí, então. Como o Max fala, né? Dinheiro não nasce em árvore ainda, então é muito. E no dia que tiver, a gente vai correr atrás. Exatamente. Alguém levantou a mão aí? Foi eu, Silas. Falei. Um ponto de atenção nosso, eu acho, Silas, também, da gestão, é a questão na hora de liberar a medição, ver a questão do faturamento direto, né? Isso. Para a gente não ter gastado já um percentual muito alto de faturamento direto e ter ido metade do que foi medido. Boa. Até conversei não exatamente disso, tá? Mas o pessoal dos suprimentos tem se atentado bem quanto a isso, alertado constantemente, né? A equipe de obra também, para justamente não ter essas medições de faturamento direto muito além do que foi produzido fisicamente na obra. Isso, acho que os suprimentos têm feito um bom trabalho quanto a isso aí. É lógico que para isso, né, sempre tem aprovação antes dos gestores da obra, né? Então, aí os gestores da obra também se atentar quando, por exemplo, um fornecedor de instalações, principalmente, né, que tem que comprar equipamento, essas coisas, né? Verificar realmente o que ele está colocando de faturamento direto, para também depois não extrapolar e não ter nada para medir com o fornecedor, né? Oi, não sei quem que levantou a mão aqui. Paulo. Eu de novo. Não, aproveitando o seu ensejo, eu sei que uma coisa leva a outra, foi bom até o Ayrton falar sobre faturamento direto. O Light aqui, a Kátia está aí, a gente está conseguindo fazer o acompanhamento realmente dos faturamentos, né, de algumas propostas fechadas antes de fazer o saving aí, né, e tem alguns detalhes depois aí, eu só pontuar depois para a gente poder estar analisando, já que nós estamos nessa crescente, eu acho que é pertinente. Eu vou dar um exemplo, que nem o Ayrton falou de ter o controle do faturamento direto e da medição, no caso de serviços dos empreiteiros, dos nossos fornecedores. Vou citar um exemplo aí que tem se tornado uma constante aqui na obra, que seria a Ecologic Air, que no caso é o Vinícius, o diretor, né? Então, assim, na proposta inicial dele, foi pedido 30% de sinal. Então, isso não é viável, né? Foi um detalhe que passou para nas próximas a gente estar fazendo essa ferição. E na criação no Cienge, eu acho pertinente o quê? Para todos os gestores poderem estar fazendo esse controle, eu vou dar um exemplo, que necessitou equipamentos, tá? Uhum. Então, assim, geralmente quando o pessoal manda a proposta, até para a gente elaborar essa planilha, é bacana para poder ter um controle com maior facilidade, tá? Eu digo particularmente que pelas linhas criadas, vamos supor, não tem uma linha diferenciada, vamos supor, mão de obra, equipamento, ventilação 1 e 2. Tá geralmente atrelado ao equipamento, e tem assim, um percentual da proposta inicial, mas essa proposta aí tem que ficar buscando nos arquivos para ver qual o valor destinado à mão de obra, essas coisas. Então, a gente acaba perdendo um tempo que, às vezes, se necessário para algumas outras atividades dentro da gestão da obra. Né? É um item, acho que a gente pode ver depois, quando tiver as próximas obras, quando for criar-se o Cienge, né, lançar-se ao Cienge, principalmente o que envolve empresas que têm faturamento direto, que é um exemplo da Ecológica, e a própria G3, né? Vamos colocar dessa maneira que é o carro-chefe aqui, não tem, vamos supor, linhas destinadas à mão de obra, geralmente estão atreladas
e pelo histórico você ficar buscando lá atrás, isso gera assim, um tempo que se perde, e até às vezes nos atrapalha no controle do faturamento direto. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, né, na exposição que eu estou fazendo, mas para as próximas obras, tentar se distinguir, né, separar o que é equipamento e o que é mão de obra referente a esse equipamento para ter-se um controle maior, porque às vezes o gestor pode se desligar da obra e fica-se com um controle mais afinco, mais detalhado, e principalmente com essa parte de liberação para fornecedor. Sim. Fala, Ayrton. Lá, Silas. Hein, Paulo? Só seguindo aí sua linha de raciocínio, também além disso, o fluxo, né? Porque provavelmente você deve estar passando por isso. Você deve ter material que demora para chegar na obra, você não vai conseguir medir com o cliente, mas você vai ter que pagar para o empreiteiro. E vai descontar desse Exatamente. fluxo. Exatamente. Aí, tendo distinguido isso, a gente consegue ter um controle maior e até verificar se há evolução da mão de obra ou não, para poder liberar, entrando nessa planilha aí que é de suma importância. Legal, legal. Até em cima disso que vocês falaram, viu, Paulo e Ayrton? Legal isso daí. A gente estava conversando com o comercial e com suprimentos, para que na hora que a gente for subir o orçamento, né, o save dentro do Cienge, então a gente, é claro que isso ainda é uma coisa para a gente estudar certinho, para a gente condensar algumas linhas, né, para justamente ter esse controle, tá? Vou dar um exemplo aqui, bem assim, genericão, tá? Mas do que vocês falaram, tô só pensando aqui alto, mas, por exemplo, Ecologic AR. Então, em vez de a gente ter 10 mil linhas ali da Ecologic AR para subir no Save, a gente tem o quê? Principalmente o quê? Material, equipamento e mão de obra. Então, talvez a gente poderia estar condensando essas linhas em 3 itens, por exemplo, tá? Então, alguma coisa nesse sentido na hora que a gente for subir no Save, porque aí sim realmente ficaria melhor, porque na hora que você pegar ali a planilha de medição dentro do Cienge, já está separado com essas composições mais gerenciais pela obra, né? Gente, eu não sei se vocês sabem como funciona, tá? Porque, na verdade, não é assim. É feito o save, uma planilha do orçamento. E é essa planilha orçamentária que a gente sobe. Então, na verdade, suprimentos não mexem na planilha. É a planilha que a gente vendeu para o cliente, exatamente como a gente vendeu para o cliente, o orçamento envia para a obra e para suprimentos, e a gente coloca essa mesma planilha no Cienge, entendeu? É uma cópia da planilha que todo mundo aprova aí antes de ir para o Cienge, né? Então, essa questão de material e mão de obra aí que vocês estão falando, na verdade, da planilha, já seria um outro item para um outro assunto que seria, não tem nada a ver com esse, na verdade, e para separar teria que mudar a maneira como é feito hoje a planilha em orçamentos e que a gente sobe, entendeu? E aí, na verdade, por exemplo, do Light, que é o que o Paulo falou, eu não, sinceramente, não sei a planilha inteira de cabeça, não foi eu que subi. Do PDP não é que eu sei inteira, mas como eu que subi, eu sei bastante dela. E tem sim itens que é material e tem sim itens que é mão de obra. E aí um ou outro pode ser que a pessoa do comercial que fez colocou ali o item junto, né? Mas se você pegar uma planilha inteira, tem coisa que é material e tem coisa que é mão de obra. E o que eles falaram aí é contrato. Acho que uma coisa que é muito importante também, até porque eu já interrompi mesmo, e já porque entraram nesse assunto que não é o mesmo assunto, quando a gente fecha, gente, com um empreiteiro, o contrato, a responsabilidade é dele, do material. A responsabilidade do mapa é dele. É como se eu estivesse fazendo um favor para o empreiteiro de comprar o material para ele. Que existe uma parceria, onde eu me proponho a faturar para ele e, automaticamente, também faturo para o cliente. Mas se eu fechei, por exemplo, com a G3, né? A G3, ótima empresa, inclusive. Eu fechei com ele material e mão de obra. Certo? É um contrato. Mas
Assim, é um outro assunto. Fechei com Não, ele. sim, Kátia, eu entendi. Vai de acordo com o que está fechado lá no saving. Não é nem isso, não. É a questão que você falou do suprimento da planilha, entendeu? Essa planilha vem do orçamento, já, na verdade, que é aquela de saving, sabe? Sim. Então, Kátia, deixa eu te interromper aqui. Eu sei, sim, que essa planilha que vem para vocês subirem lá no Save, vem do comercial e teoricamente é fidedigno ao que a gente vende para o cliente. Isso, ok, tudo bem. Só que aí que tá, né? Será que... Aí é uma pergunta, isso é uma coisa que, lógico, não é uma discussão que cabe aqui, mas transformar essa planilha de alguma coisa que os gestores da obra possam controlar melhor, tá? Então, isso. isso. Falando, depende da obra, entendeu? Porque então, não é a gente não tem hoje a certeza para falar isso. Por isso é uma discussão que a gente tem que fazer reuniões para a gente elaborar um processo, né? Padronizar, porque, por exemplo, isso. Tem 5 pessoas, por exemplo, no orçamento. Eu não sei se todo mundo, entendeu? Faz do mesmo jeito. Por exemplo, eu sei várias linhas do PDP que tem linha material e linha mão de obra. Não sei do lado que eu não subi a obra, então não sei todos meio de cabeça, entendeu? Mas, por exemplo, PDP eu tenho várias linhas assim, que seria o que o Ayrton e o Paulo falou, uma linha como material e uma linha como mão de obra. Então, como não tem padrão, é exatamente isso que você falou. Isso, é isso aí, Kátia, não tem um padrão. É isso mesmo, o intuito que eu e o Ayrton estamos colocando é meio que padronizar, que realmente vendido para o cliente, está lá material e mão de obra, vai seguir o que foi vendido, certo? Certo. Para controle cliente e GPE. Só que assim, eu vou dar um exemplo para você. No contrato é fechado, vamos supor, 40% mão de obra, 60% faturamento direto, né? E aí realmente vocês seguem a linha que foi passado, né? E aí, o que acontece? Como ficou no histórico o valor fechado, a gente tem que ficar fazendo, vamos supor, regra de 3. Então, para poder estar liberando naquela linha, fazer regra de 3, e isso pode ser suscetível ao erro. Não sei se o Ayrton concorda comigo. Tem algumas linhas realmente que é separado material e mão de obra. Um exemplo da Ecológica que eu coloquei, porque material, vou suportar o equipamento, mas não está desmembrado a mão de obra dele. Então, a gente tem que olhar lá no histórico do contrato que foi fechado com a Ecológica, ver a verba destinada para ele, ver se realmente a linha está conferindo com o valor que a Ecológica passou. Isso tudo envolve orçamentos. Então, é um contexto, geralmente todos os grupos tentarem entrar de uma maneira para que na reta final não se dê essa probabilidade ao erro, tá? O intuito é esse. Com essa planilha se torna-se mais fácil alimentá-la já tendo esses valores já cravados, assim, visível para todos, porque pode acontecer do gestor sair, ou até, vamos supor, você trocar de ter que atender outra obra e não conseguir atender vamos supor, o Light, você não conseguir atender o Light e o Betão ter que atender. Então, ter esse histórico para que todos possam mexer de tal maneira que não dê probabilidade ao erro. Não sei se a gente está conseguindo ser claro com isso, eu não sei. Ou às vezes eu posso estar falando demais, fugindo um pouco do foco. Então, bom, só para... não é legal ter essa discussão, sim, porque essa discussão surge justamente porque existe uma dificuldade, né? E eu acho que um trabalho a mais dos gestores e justamente a área do planejamento, né? É justamente tentar mapear o que onera tempo, né, de todas as áreas, para que aí sim a gente possa otimizar isso e trazer como processo, tá? Então, a nossa área é justamente para isso, né? Então, hoje a gente realmente não tem uma resposta para isso, tá no radar aqui para a gente trabalhar junto com comercial, aí depois junto com suprimentos, para que assim a gente possa também ajudar ali na gestão dos gestores da obra, tá? Então, só para a gente também não se prolongar mais com isso, mas, cara, bacana ter essa discussão, porque é justamente desses problemas que a gente vai pensando aqui dentro da área do planejamento uma solução para facilitar ali a gestão da obra, tá? Bom, aí tem a Ana e o Ayrton que levantou a mão aí. Não, Silas, a minha parte é só a questão assim, não discordo quando fala como se fosse um favor que a gente faz para o empreiteiro quando a gente deixa faturamento direto, porque não é uma negociação que a gente faz com ele para não ter um exemplo de tributação. Por isso que a gente abaixa o valor para isso, é uma negociação nossa. Outra coisa, eu falo em questão de fluxo mesmo. Por exemplo, material,
vai chegar muito antes, não, tem material que vai chegar muito depois. Eu tenho máquina de ar-condicionado que demora 60 dias para chegar, só que eu começo a pagar antes. Uhum. Isso que eu quis dizer. E Sim, sim. isso já vai descontar e eu não vou conseguir medir com o cliente isso. Não vou conseguir medir um equipamento que nem está na obra. Sim. Entendi. Beleza? Quer falar alguma coisa, Ana? Eu acho que não. Bom, Não, eu ia só complementar a questão da separação, né? Porque quando a Uhum. gente faz um contrato no sistema, a gente destina um valor para mão de obra e um valor para material. Uhum. E quando a gente solta um pedido de material também do empreiteiro, a gente tem que fazer essa apropriação no sistema, né? Então, acho que isso daí também a gente tinha que estabelecer um padrão para a gente conseguir fazer esse faturamento direto e o pessoal da obra conseguir fazer a medição. Porque uma coisa vai interferir na outra, né? Uhum, entendi. Vamos, assim, eu acho que isso é realmente uma coisa que a gente precisa realmente pensar dentro da área aqui de planejamento, lógico, ouvindo todos vocês aí, para a gente conseguir fazer melhor a gestão, tá? Então, mas vamos lá, vamos trabalhar assim em cima disso, tentar melhorar essa parte aí, tá? Bom, então eu acho que é isso, então, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham entendido aí como que a gente quer trazer essa melhoria, não só da gestão, mas também hoje dentro do fluxo de caixa da GPE como um todo, né? E bacana ter essa discussão justamente para a gente também entender qual que é as dores, vamos dizer assim, do dia a dia da gestão da obra, mas também do dia a dia dos suprimentos, né? Para que a gente possa ir melhorando, tá? Então, obrigado aí a todos aí pela presença aí. Se não tiver mais nada, então encerramos por aqui. Beleza? Valeu. Valeu, pessoal. Falou, valeu. Boa, valeu, gente. Mas é legal a discussão.